Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, esse canal YouTube, com a pergunta de Eduardo Busquets. Professor, você tem como fazer um vídeo sobre a clínica lacaniana e o paciente com demanda suicida? Qual literatura você indica para essa temática? De fato, é um dos temas mais difíceis e que exigem mais cuidado para o tratamento assim público da matéria, né? Durante muito tempo, quem trabalha com jornalismo era incitado assim a não falar muito sobre isso, a não cobrir casos de suicídio de forma a enfatizar demasiadamente o ato e assim por diante. Uma das posições mais contundentes do Lacan sobre essa matéria é quando ele, no Seminário 15, diz que o suicídio é o único ato humano bem-sucedido. Então, retomando uma antiga questão filosófica, né, para alguns filósofos, a única questão realmente relevante é a questão do ser ou não ser, né, a questão do suicídio, portanto, que tem uma nobre tradição de investigação também nas ciências sociais, né? Vamos lembrar que Durkheim, que Marx escreveram sobre o suicídio. O Durkheim isolando 3 modalidades, né, diferentes de suicídio. Então, o suicídio egoísta, né? Aquele em que o sujeito, vamos dizer assim, se mata para se salvar, né? Para se livrar de um sofrimento muito grande, para se evadir de uma situação muito penosa. O suicídio altruísta, que é aquele em que o sujeito se mata numa espécie de ato de amor, de ato de libertação, de ato de honra, como para os japoneses, né? De ato como que a oferecer a sua vida em nome de uma causa, de um ideal ao qual se está assim aderido, a uma comunidade, né? Haveria ainda um terceiro tipo de suicídio muito interessante, que é aquele em que aparece uma espécie de indeterminação, né, que ele chama de suicídio anômico, né, ou quando a gente percebe um mundo no qual a gente não consegue mais dirimir quais são as regras, onde a gente não consegue mais entender de onde viemos, quem somos, para onde vamos, onde a gente não consegue encontrar o nosso lugar, onde a gente não está nem assim muito interessado em nos salvar, nem em salvar o outro, mas simplesmente criar uma espécie de ir para uma espécie de não lugar, que seria uma solução possível para essa asfixia do estar no mundo. Diante de um paciente com, você chamou de uma demanda, mas talvez aqui a palavra seja um pouco ambígua, né? Porque a maior parte dos casos que a gente recebe nessa linha são casos de ideação suicida. São pessoas que pensam frequentemente na morte, que tem uma espécie de atração ou de retorno a imagens ligadas à morte, o morrer, ou mesmo tem fantasias que passam, por exemplo, por observar o seu próprio funeral, por perceber-se fora do mundo, assistir-se numa outra posição de juiz, de avaliador, de alguém que poderia ter, enfim, uma certa medida sobre a sua própria existência, sua própria vida. A demanda de suicídio, eu acho que a gente poderia usá-la para falar de casos como, por exemplo, a eutanásia, né? Em que, de fato, a gente pode concorrer, acompanhar e ajudar uma pessoa nesse difícil processo em que chega-se num ponto em que a vida não pode mais ser vivida com a dignidade que se espera, não pode mais ser vivida com o horizonte de expectativas que é possível para aquele desejo, não está à altura de si mesmo, né? Esse é um bom critério para a gente dizer assim, por que essa demanda deveria assim ser defletida, né? Ou a distanásia, ou a eutanásia, ou o suicídio assistido, enfim, situações em que a gente tem, olha só, uma condição real que nos submete e diante da qual a gente precisa desenvolver, né, essa atitude tão fundamental proposta pelo Lacan, assim, de respeito pelo ato, né? De que
O suicídio não é um fracasso, o suicídio não é necessariamente uma mensagem de ressentimento. O suicídio é um ato humano que nos mostra na sua dimensão mais originária o que nós temos de trágico. Mas acho que a tua questão ela se endereça para aqueles que estão, vamos dizer assim, tomados pela angústia, que estão tomados por uma vida sem sentido, que estão tomados por uma solidão e um isolamento visceral, e que acusa uma dor psíquica de natureza melancólica, depressiva ou eventualmente maníaca. Então aqui a gente tem que distinguir já como essa ideia, como a perspectiva do suicídio vai incidir para diferentes pessoas, para diferentes sujeitos, né? O que é um suicídio? Por exemplo, num psicótico que está assim perseguido pelo ar que está sendo envenenado, ou pelas rodas de carros que o ameaçam quando ele anda pela rua, ou por placas que mandam mensagens críticas, e que diante dessa opressão ele muitas vezes assim foge para um lugar. E aí acontece algo que a gente fica assim na dúvida: é de fato um suicídio ou uma espécie de acidente de alguém em fuga, né? É uma espécie de imprevidência, mas que a gente consegue entender às vezes como uma advertência, como um ato que tem uma intencionalidade muito própria, diferente de um suicídio neurótico, diferente de um suicídio como se mostra nesse livro que eu recomendo muito a vocês, né? Maria Luísa Dias, Suicídio, Testemunhos de Adeus, da editora Brasiliense. Deve ter uma nova versão, né? São cartas de suicidas. Então a gente lendo esse material muito pungente, a gente vê como as formas de suicidar-se, elas são tão diferentes por um lado, mas com algumas recorrências, né? Por exemplo, aquele que se suicida por amor, né? Porque no fundo a vida sem aquele ou sem aquela não vale a pena, e faz então desse ato uma espécie de última mensagem, de dizer: olha, moça, olha o quanto eu te amo. Há também o reverso disso, que são os suicídios, que são, vamos dizer assim, aqueles com maior coeficiente de desperdício, né? São aqueles suicídios cuja gramática é o ressentimento, é assim, mostrar para o outro que punir o outro com a sua falta, né? Dizer: olha, você não me deu valor, então agora eu vou te culpar por isso, eu vou te deixar com a minha morte, com a minha ausência, pesando o resto da vida, né? E esse tipo de suicídio é profundamente assim, desperdiçador, a separar, então, de outras modalidades de ato, onde, por exemplo, se trata de produzir outras mensagens distintas, né? Então, nessa linha do suicídio imaginário, a gente tem os casos cada vez mais recentes do pai de família que perde o seu emprego, fica sem dinheiro e não consegue viver com a desonra de perder assim a sua imagem no mundo. Então mata-se assim, assassina os filhos, leva embora a esposa, um tremendo desperdício, né? Porque aplica sobre si e leva em conta uma dimensão imaginária que, vamos dizer assim, é tratável, né? Esse caso é tratável. E valorizo muito iniciativas como o Centro de Valorização da Vida, e penso que há algo decisivo em torno dessa decisão, dessa prática, que é que ela vem acompanhada de um processo de palavra. Você que pensa em suicídio, falar antes, falar com calma, falar de preferência para alguém que não vai te julgar, e também para alguém que não vai dizer assim: a vida é boa, a vida é bela, há sentido em tudo. Gente, vamos parar com esse tipo de narcisismo nosso, de querer impedir o outro de fazer uma coisa que no fundo vai me agredir, né? Não é nada disso. A dignidade do ato suicida tem que ver com justamente uma posição subjetiva, e esta requer palavra. Os processos que envolvem assim ser escutado, escutar-se, os planejamentos que passam e que acontecem em extrema solidão são extremamente assim ruins, porque
porque pode faltar a palavra. Esse é o suicídio que a gente realmente não lida muito bem, eu digo os clínicos, né? Porque é aquele que parece assim, que a pessoa não deu a dignidade que poderia ter dado ao seu próprio ato. Eu recomendo um trabalho de um aluno nosso na USP, Marcos Brunari, sobre o suicídio em situação de hospitalar, né? Como muitas vezes os médicos não entendem isso, tratam mal aqueles que tentam suicídio, deixam de assistir, porque consideram uma ofensa ao seu credo médico, de que a vida deve continuar a qualquer preço. Ficamos por aqui hoje com esse tema do suicídio. Quem quiser, clique aqui embaixo com toda a serenidade.